Meus amores e minhas amoras, estamos de volta para mais uma aula de geografia aqui, que vai ser a última que eu dou para vocês, né? Que eu leciono aqui remotamente para vocês, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a poluição do ar e suas consequências para a gente. Então, temos aqui mais uma experiência do mundo de Beckmann, que você pode verificar ali mais uma propriedade do ar, que é a capacidade de ser medido, né? Você pode medir o peso do ar. Sabe como? Dá uma olhadinha. Embora você não veja o ar é matéria. E se é matéria... Pode ser pesado. Tô na área, Ray! Passa a bola! Eu tenho em minhas mãos uma bola redonda de couro marrom com cerca de 75 centímetros de circunferência. Conhecida nos círculos como bola de basquete. Obrigado. Vamos ver quanto ela pesa. Pesa 604 gramas. Como podem ver, ela não pula muito, porque não tem muito ar dentro da bola. Mas, se colocarmos mais ar dentro dela, o ar vai ficar mais pesado. Tem mais ar e ocupa o mesmo espaço. Pronto, está cheia de ar. Agora vamos ver quanto ela pesa. Agora pesa 608 gramas. Mesma bola de basquete, mesma escala. Qual é a diferença? Bom, colocamos 4 gramas de ar na bola, então o ar pesa alguma coisa. Já acertou? Ele lança! Ao ele realmente tem sorte. E mais um fato: gases diferentes têm densidades diferentes. Observem os saquinhos de compra equilibrados. Phoebe, por favor, olhe aí dentro e nos conte o que tem aí dentro. Nada, estão vazios. Por favor, olhe de novo, não estão vazios. Os saquinhos de compra não estão vazios, estão cheios de ar. É isso aí, ao contrário da sua cabeça. Neste tanque tem dióxido de carbono congelado, ou, como é chamado pelos amigos íntimos, CO2. Ei, tá parecendo gelo seco. Deve ser porque é gelo seco. Pardonne-moi, espertinho. Vai, faça, impressione. Sai. Quando o gelo seco derrete, ele para de ser CO2 sólido e se torna o gás CO2. Vamos descobrir qual gás é mais pesado, CO2 ou ar. Observe, um pouco de CO2 e de ar à nossa volta. Ambos gases invisíveis e, como Phoebe e Lester, um é mais pesado que o outro. Com certeza. Muito bem, Phoebe, vamos ver o que acontece quando eu coloco o CO2 dentro dos saquinhos de compra. Colocando. Que o ar. Pois é. O gás CO2 é mais pesado que o ar. Ele saiu da jarra e foi direto para o fundo do saquinho. E conversa vai, conversa vem. Isso aí é densidade. Então, o que é que nós aprendemos? Que podemos pesar o ar e que gases diferentes têm pesos diferentes. É isso aí. Entendeu aí? O ar pode ser pesado. E gases diferentes têm pesos diferentes. E o ar é formado por diferentes gases, tá certo? Na nossa atmosfera, é bom lembrar disso, acredito que vocês já viram isso em ciências, mas dá uma olhadinha aqui na tela. Na nossa atmosfera, a gente vai ter várias camadas. Essa camada mais próxima do planeta é chamada de troposfera. E ela vai ser formada por determinados gases. Depois tem a estratosfera, que vão ter outros gases.
a mesosfera com outros gases, a termosfera com outros gases aí e a exosfera. Eu trouxe essa ilustração já para vocês terem uma ideia também de quais são os instrumentos inventados pelo homem, até que camada eles normalmente circulam, né? Por exemplo, você não vai ver um avião passando na exosfera, né, gente? Ele já teria estourado antes de chegar a essa altura. Nenhum balão chegando na termosfera, tá certo? Então, aqui, por exemplo, na troposfera, né, a gente vê com mais facilidade a circulação aí desses instrumentos, tá bom? Por quê? Porque eles vão ter gases diferentes, densidades diferentes, pressão diferente nessas aeronaves, entendeu? Então, o nosso ar, esse ar que nós respiramos, ele é basicamente formado por esses gases aqui, ó. Nitrogênio, vai ter aí uns 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, tá bem? E a gente viu que eles têm pesos diferentes, né? Eles também, o vapor d'água também está formando aí o nosso ar, tá certo? E algumas partículazinhas também mais sólidas, além dos gases, ok? Então tem uma quantidade média, né, que precisa ter aí no ar circulando desses gases, nessa quantidade aí, para ser um ar saudável. A partir do momento que existe, por exemplo, ao invés de 78% de nitrogênio, existe 50% de dióxido de carbono, quando só tem que ter 1% aí, né? Então seria um ar que está praticamente insuportável para a existência humana. A gente não iria conseguir respirar e se manter vivo, né, num local como esse, extremamente poluído. Tá entendendo? Deu para entender aí? Então, continuando. O que provoca, então, a poluição do ar? Se precisa ter esses gases aqui, né? Essas misturas de gases. Então, o que é que vai provocar a alteração ou o depósito de gases que não deveriam estar presentes ali em quantidades maiores, né, do que estava na tabelinha e no gráfico, né, para vocês. E, infelizmente, está. O que é que provoca essa emissão de gases poluentes, né, por desequilibrar essa porcentagem ali? Primeiro, a poluição do ar, ela é comumente causada pela liberação excessiva de gases poluentes industriais. Gases que, como o CO2, enfim, que vai prejudicar o equilíbrio que o nosso ar ali da troposfera precisa ter para a vida saudável na Terra, ok? Segundo, por veículos automotores, tá certo? E, por exemplo, eu descobri, estudando aqui para vocês, que as pessoas que vêm a falecer por terem ficado ali em túneis ou em estacionamentos ou fechadas dentro do carro, eu achava que era porque elas estavam num ambiente fechado e estavam sem acesso ao oxigênio. E por isso que elas vinham a falecer. Sabe o que eu descobri? Que interessante. Não é por causa disso, gente. É porque os veículos automotores, eles liberam o monóxido de carbono. Lá no vídeo do Mundo do Bikman, a gente viu o dióxido de carbono, né? Que é quando tem duas partículas de oxigênio ligadas ali no gás, carbono e tal. E esse é o monóxido de carbono, só tem um de oxigênio. E o que é que acontece? Quando a gente respira esse gás, esse monóxido de carbono, esse gás aí também invisível, tudinho, e que é liberado pelos veículos automotores, quando a gente respira ele, esse gás, essa partículazinha, digamos assim, vai se unir ao nosso sangue, né, que está ali levando oxigênio para todas as hemoglobinas, levando, né? Ele vai se unir e não vai soltar mais. Então a hemoglobina, ela não vai conseguir, né, a nossa partícula do sangue, ela não vai conseguir continuar levando o oxigênio, porque ela vai estar carregando sempre o mesmo gás. Ela não consegue se dissociar, se separar desse gás e continuar pegando oxigênio para liberar para o nosso organismo, entendeu? Então esse gás vai se unir, digamos assim, ao nosso sangue e não vai soltar mais, impedindo que a gente consiga pegar o oxigênio do ar. Então não é porque está faltando oxigênio, mas é porque, digamos assim, tem muito monóxido de carbono e a gente ficou infectado, né? O nosso corpo ficou todo infectado ali, nossas moléculas, nosso sangue, né? Nossas hemoglobinas, por esse gás. E por isso vem a morte, né? Vem ali ao óbito. Então tem gases importantes, por exemplo, esse aqui, ó, na camada de ozônio. A gente precisa do ozônio para proteger, né, o nosso planeta
dos raios solares. Então, o ozônio ali ele vai impedir que venham muitos raios solares para o nosso planeta e o planeta fique demasiado quente, não é verdade? Mas o ozônio precisa estar lá na camadinha dele. Se a gente ficar com ozônio aqui para a gente também na Terra e respirar ozônio, não é saudável. Também seria uma poluição. Então percebe que a poluição do ar é quando a gente desequilibra aquele gráfico que eu mostrei ali, dos gases que precisam estar nessa parte da atmosfera, tá certo? Então, como é que o ozônio, por exemplo, vai chegar até essa camada? Como assim? Vai cair de lá de cima? Como é que acontece isso? Dá uma olhadinha aqui. O nosso ar e o nosso clima, muitos poluentes atmosféricos têm impactos importantes no clima. O metano é produzido por disposição dos resíduos sólidos, indústria de gás e petróleo, animais ruminantes, como as vacas, que elas vão liberar ali no pum. Processos agrícolas também vai ter a liberação de metano. E o metano contribui para a elevação do ozônio troposférico, causando doenças respiratórias. Né? Ele pode permanecer na atmosfera por até 12 anos, sendo 80 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono no aquecimento do planeta. Quando a gente fala em aquecimento global, a gente fala muito sobre o dióxido de carbono, né? A emissão de dióxido de carbono está aumentando o aquecimento global, porque o dióxido de carbono está segurando mais, retendo mais o calor do sol, aumentando o efeito estufa ali, intensificando o efeito estufa e colaborando aí para o aquecimento global. Mas esses outros fatores industriais, né, da pecuária, da agricultura, também colaboram para o aquecimento global devido a essa liberação de metano aí, que vai provocar essa troca aí, essa emissão de ozônio do ozônio troposférico, tá certo? Que vai provocar doenças e aumentar doenças para a gente, né, para os seres humanos e para outros animais também, e colaborar aí para o aquecimento global. Então a gente diz que é como se fosse um assassino invisível, né? Essa poluição do ar, a gente está ali respirando e provocando, desenvolvendo câncer de pulmão, acidentes vasculares, o AVC, doenças cardíacas, aumentando muito mais a incidência dessas doenças devido à poluição do ar. E a gente nem sabe, né? Mas está aumentando ali. Então, olha, voltando para cá para a imagem. A gente também tem uns fenômenos meteorológicos que, quando o ar está poluído, esses fenômenos naturais, esses fenômenos meteorológicos naturais acabam trazendo prejuízos para a gente. Como assim? No fenômeno, por exemplo, da inversão térmica, a gente tem que, nos dias quentes, no período quente, verão, tudinho, o ar ele vai subir, o ar quente ele sobe. Lembra dos balões? O ar quente ele naturalmente sobe. Mas nos períodos mais frios existe uma inversão térmica. O ar frio ele vai manter-se aqui embaixo, ele não vai subir. E aí o que é que acontece nos locais poluídos quando chega esse período aí frio, né? Que existe esse fenômeno meteorológico, chamado de inversão térmica. O que é que vai acontecer? É só pensar, né, gente? Quando está no período quente, o ar sobe, leva os poluentes e aí provoca aí uma limpeza natural, digamos assim, no ar, né? Vai fluindo melhor, o ar poluído não fica ali congestionado. Mas nesse período mais frio, que acontece a inversão térmica, o ar vai ficar contido ali na cidade, com toda a poluição não vai sair. Então, nesses períodos, a gente vai ter um incômodo maior aí, ó, nariz, olhos, garganta, problemas respiratórios. Quem aí nunca teve uma enxaqueca, uma dor de cabeça ou ficou espirrando porque teve uma mudança de clima? Sempre que o tempo muda assim, eu fico com dor de cabeça, eu fico espirrando. Por quê? Porque o ar não está subindo e não está levando esses gases que estão poluindo o ambiente. E aí ele está ali condensado, né? E a gente fica respirando uma maior poluição, tá certo? Um ar mais poluído. Então, ó, os fenômenos meteorológicos são eventos que ocorrem na atmosfera associados ao clima e ao tempo, tá certo? Podem ou não ter origens naturais. Na maioria das vezes, esses fenômenos são monitorados e analisados pelos meteorologistas, que utilizam muito também
da astronomia para ver aí. Então podemos citar aí alguns das consequências que sofremos com a poluição do ar, principalmente nesses períodos, né, do fenômeno meteorológico de inversão térmica, que são as ilhas de calor, tá, que acontece aqui na área urbana. Veja bem o que é a ilha de calor. É que nas partes mais rurais, o ar vai estar menos poluído, tá certo? Vai ter uma área verde maior, as plantas vão ajudar aí a reciclar, digamos assim, o ar, a limpar o ar, tá certo? E aí vai ficar mais limpo, né, o ar. Então, ele não vai reter tanto calor. Mas já aqui no centro, com um número maior de CO2 sendo liberado ali para a atmosfera, de ozônio troposférico e outros gases, e que não deveriam estar por aqui, né? Não, que tem que estar ali em menos de 1%, né? Lá naquele gráfico, e estão em maior quantidade, e aí estão retendo calor, estão, enfim, poluindo o ambiente. Nessa parte aqui vai ter uma maior incidência de calor. Então tá vendo aqui, ó, como se fosse um termômetro subindo de temperatura, tá vendo como isso parece uma ilha? Aí a gente chama esse evento aqui de ilhas de calor, que é como se nessa área urbana tivesse mais quente, a sensação térmica é de que lá está mais quente do que locais mais rurais, tá entendendo? E nesses locais também a gente vai costumar ver essas neblinas aqui, né, de poluição, principalmente nos dias frios, nesse período de inversão térmica, nesses fenômenos meteorológicos. E essa nuvenzinha aí, essa neblinazinha, nossa, péssimo para a saúde, tá? É uma assassina nem tão invisível assim, né? Dá para perceber. Além disso tudo, gente, outro evento que a gente tem, outra consequência que a gente tem são as chuvas ácidas, as chamadas chuvas ácidas. Calma, não vai cair ácido do céu queimando e derretendo a gente, não. Mas é porque esses poluentes do ar vão se unir às nuvens ali, né? Ao vapor de água que forma as nuvens que vão cair na chuva. E aí, quando chover, vai chover com essa poluição, com esses gases aí, né? Que transformaram ali, que se misturaram à água da chuva. E aí o que é que vai acontecer? Plantas, animais vão sofrer um desgaste, né? Uma destruição lenta, tá certo? Inclusive, a gente até estátuas, carros, prédios, enfim, vão também sofrer essas consequências aí, esse desgaste nessas chuvas ácidas, tá certo, pessoal? Temos, como a gente falou, os impactos da poluição do ar. São muitos, né? E todos atrelados ali, principalmente à nossa saúde. Então, a poluição do ar, ela vai trazer consequências muito graves à nossa saúde. E aí, aqui a gente reforça isso, né? Nesse cartazinho, ó. A poluição interna e externa está relacionada a 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. O clima. Alguns poluentes atmosféricos pioram as mudanças climáticas e aumentam o aquecimento no Ártico e o derretimento do gelo. Água. A poluição do ar afeta os padrões de chuva, a intensidade das tempestades e características climáticas regionais, como as monções. E energia. Neblina e poeira, causadas pela poluição do ar, podem reduzir os rendimentos da energia solar em até 25%. E alimentos. A poluição do ar reduz o rendimento de diversas culturas em todo o mundo, em até 15% para o trigo e soja e 5% para o milho. Então, quando ele fala cultura aqui, cultura não é o desenvolvimento de instrumentos, de fala, de linguagem construída pelos homens ao longo da história, não, tá? Essa cultura que ele está falando é cultura de plantio, do que está se plantando. Então, a gente chama assim, cultura de feijão, cultura de milho, quando a gente tem uma plantação de feijão, uma plantação de milho, e a poluição do ar vai trazer ali prejuízos para diversas culturas, né? Para diversas plantações de diversas culturas diferentes, milho, soja, feijão, a gente vai ter consequências em todas essas espécies aí diferentes, tá certo? E vai prejudicar o solo, vai prejudicar os nutrientes que tem nessas refeições, nessas substâncias, né, nesses alimentos, que vai prejudicar, consequentemente, a nossa saúde, tá bem, pessoal? Aí você pensa assim, mas os maiores países do mundo, como o Brasil, que é um dos 5 maiores países do mundo, devem ter uma forma de um instrumento para medir ali a poluição do ar, né?
ter acesso a isso e poder ter um controle, fiscalizar as indústrias, né? Países pequenininhos talvez não tenham não, mas grandes países, né, com certeza tem locais onde vai medir aí a qualidade do ar. Será que é bem assim? Eu dei uma olhada nesse site e descobri que aqui no Brasil só tem uns 10 estados, lembrando, nós temos 26 estados, né, 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal. Desses locais todinhos aí, dessas unidades federativas todinho, a gente só tem 10 que possuem instrumentos de medição da qualidade do ar. Olha para isso, gente. Vê se a gente não precisa melhorar muito aí o investimento na tecnologia, né, e na medição dessa qualidade do ar. Então, vamos lá. Para evitar essa poluição nas indústrias, o que é que a gente precisa fazer? Vamos lá. Para evitar essa poluição das indústrias, precisamos investir em tecnologias menos poluentes. As empresas precisam investir em tecnologias menos poluentes. O governo pode incentivar esse investimento industrial concedendo descontos fiscais a essas empresas. Então, o governo pode chegar e dizer, ó, as empresas que diminuírem a emissão de gases poluentes vai ter um desconto aí, que comprovar que está diminuindo, né, essa emissão de gases poluentes, vai ter um desconto nos impostos que vão pagar a União. Então, é uma forma do governo entrar aí e interferir, né, ajudar nessa diminuição, no investimento de tecnologias menos poluentes, tá certo? Usar combustíveis menos poluentes, como o álcool e o GNV, que é o gás natural veicular, né? Utilizar veículos movidos a gás. Reduzir queimadas e reflorestar e criar centros verdes também ajuda muito aí no combate à poluição do ar. E algumas plantas, como os líquens, eles podem ser usados para nos ajudar a saber se um local está ou não tão poluído assim, já que nem todas as unidades federativas do Brasil têm instrumentos para medir a qualidade do ar. Nós mesmos podemos fazer isso, observando se a gente consegue encontrar líquens, que são essas plantinhas, como se fossem uns fungozinhos nos caules das árvores, né? E que eles só conseguem existir em locais que não têm poluição. E uma outra forma que você pode fazer para medir, para ver aí se o ar da sua cidade está sendo poluído ou não, é pegar um tecidozinho branco, cortar duas partes dele, uma parte você guarda num saquinho dentro de um guarda-roupa e a outra você coloca no varal da sua casa. E aí você vai deixando passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas e vai comparando, né, nessa tabelinha aqui para saber quão poluído esse ar tá. Depois é só você pegar o paninho branco que você deixou lá no varal, ver a cor que ele ficou depois de 1, 2, 3 semanas e comparar com aquele lá que você guardou. E aí você vai ter uma ideia de quão poluído tá aí o ar da sua cidade, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Continue se cuidando. Cheiro e até mais!